Fala galera, professor Vaguinho passando aí na sua tela para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos tratar de um assunto aqui que todos nós gostamos, que é sentido de efeito, humor. Então bora para a aula aí para a gente ver o que é exatamente isso. Vamos lá. Seguinte, quando a gente fala de humor, a gente está falando de que exatamente? A tendência é a gente tratar isso como algo engraçado, mas eu tenho uma pergunta aí para te fazer. Vamos para o slide para eu te fazer essa pergunta. O humor é um recurso utilizado que costumeiramente está relacionado a situações engraçadas. Mas você sabia que o humor é algo mais profundo? De modo geral, a gente acha que humor, né, é algo que a gente vai rolar de rir, a gente vai rir demais e tal. Mas dentro da língua portuguesa, o humor é algo ainda mais profundo. Vamos dar uma olhada aí nessa tirinha para você perceber aí do que exatamente eu estou falando. Vamos lá. Aí tem a tirinha do Armandinho, né? Ele está diante de um camarada adulto que tem uma calça branca, então, por aquilo que ele fala, o senhor é paciente? O Armandinho está falando com o médico. O médico pergunta, o senhor é paciente? Aí o Armandinho fala, costumo ser, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Ali tem humor. Você riu. Quando eu vi isso aqui, eu ri, mas você riu, você achou graça e tal? O que acontece, cara? É interessante que muitos alunos fazem isso nas provas, né? A gente coloca lá, qual foi o humor da tirinha em destaque? A gente faz uma pergunta assim, os alunos falam assim, professor, eu não achei graça. É porque o conceito que os alunos têm de humor está muito limitado a riso apenas. Como se humor fosse só algo que te faz rir. Dentro da língua portuguesa, não é apenas isso. É claro que existem situações, existem tirinhas que você vai achar super engraçado, existem tirinhas, existem textos que vão ser textos de humor, mas você não vai achar tanta graça assim, porque o humor não está limitado a riso. O humor na língua portuguesa está se referindo a quebra de expectativa. Quando o texto está caminhando para um lado e de repente tem um acontecimento que acaba sendo diferente daquilo que o leitor esperava. Quer ver? Vamos analisar de novo essa tirinha para a gente entender onde está o humor ali. O senhor é paciente? Quando o médico pergunta isso, ele estava perguntando se ele era um paciente clínico, né? Se era alguém que estava ali para ser atendido. E o Armandinho falou assim, costumo ser. Mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. Então, assim, houve uma quebra de expectativa ali. O médico queria que ele falasse se ele era paciente clínico ou não, e ele respondeu como se ele tivesse a característica da paciência. Então, houve uma quebra de expectativa. Se tivesse uma pergunta assim, onde está o efeito de humor nesta tirinha? Você ia falar assim, está no fato de que o personagem imaginou que o médico estava perguntando se ele era uma pessoa paciente, quando na verdade o médico queria perguntar se ele era um paciente clínico ou não. Então houve uma quebra de expectativa, apesar de talvez você não ter caído no chão de tanto rir, certo? Então toma cuidado com questões de humor, tá? Beleza? Então vamos dar uma olhada aí no conceito de humor. Vamos olhar. Para utilizar o efeito de humor, o texto precisa apresentar ironias e ambiguidades. Para conseguir identificar o humor presente nos diversos gêneros textuais, é preciso compreender bem esses 2 conceitos. Então, assim, 2 conceitozinhos aí fundamentais para você conseguir enxergar o humor dentro de algum texto, tá? Ironia e ambiguidade. Talvez você já até saiba aí o que é ironia, o que é ambiguidade, de uma maneira mais restrita, mais limitada, mas vamos aprofundar um pouco disso aí. Primeiro, vamos ver a ironia. Vamos lá. Ironia consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa ou satirizar e ridicularizar uma situação, ou até mesmo uma pessoa.
Todas as vezes que existe uma sátira, uma ridicularização, quando você expressa uma coisa querendo dizer outra, ali está uma ironia. Por exemplo, se eu falar assim, vamos pegar, nossa, está muito quente aqui, ó, estou todo tremendo de frio. Eu falei até, né, estou todo tremendo, se eu não usasse a palavra frio, estou tremendo aqui. Ora, eu estou usando uma ironia. Eu estou falando que está quente, quando na verdade eu quero dizer que está frio. Isso acontece, eu estou utilizando uma ironia. Eu falo, está quente, eu estou tremendo. Tremer é uma situação de quem está, em relação a clima, quem está com frio, certo? Então eu utilizei de uma ironia aí. Então vamos dar uma olhada na tirinha aí para a gente ver em textos de atividades como é que é. Dá uma olhada aí. Está escrito assim, o que está vendo, mamãe? Seu pai finalmente concordou em me levar para jantar fora. Olha a ironia aí. A mãe está com o marido amarrado e falando que ele concordou. Ora, se ela amarrou o marido, significa que ele não concordou, né? Significa que ele está indo à força. Então existe uma ironia na fala da mãe, certo? Esse tipo de humor, esse tipo de ironia vai estar presente em várias atividades. A gente acha que o humor tem que ser muito engraçado, quando não é. É só a quebra da expectativa. Tinha uma expectativa aí de que o marido iria levá-la para jantar. Foi quebrado essa expectativa quando, na verdade, ele não concordou em levá-la para jantar. Ele está levando para jantar à força, certo? Então existe aí uma ironia. O outro conceito que nós temos é o conceito de ambiguidade. E dentro do humor, a gente precisa tomar um certo cuidado com a ambiguidade aí, certo? Vamos dar uma olhada aí no texto. A ambiguidade está falando assim, dizemos que um texto está ambíguo quando o leitor tem a possibilidade de fazer uma dupla interpretação. Então, quando eu consigo fazer uma dupla interpretação, né, um duplo sentido, ali existe ambiguidade. Tá, mas onde eu tenho que tomar cuidado? Nisso aqui, ó, volta comigo no slide. Nos textos diversos, a ambiguidade é considerada um equívoco, mas um texto humorístico é um recurso. Em qualquer outro texto, sobretudo os textos formais, qualquer outro texto, ambiguidade é inadequado de se usar. No texto de humor, a ambiguidade é uma característica. Você utilizar um duplo sentido ali para causar esse efeito de humor, para causar esse efeito de quebra de expectativa, ok? Vamos olhar a tirinha aí para a gente ver onde tem a ambiguidade. Um rapaz está ali, né, possivelmente numa feira, tem ali uma banquinha de pastel, e ele fala assim, você tem pastel de R$1? E o vendedor responde, tenho sim, aqui. O cara come e tira uma nota de dentro, né? Possivelmente é uma nota de R$1. Então, onde está a quebra da expectativa ali? A quebra da expectativa é que quando o cara pergunta, você tem pastel de R$1? Ele está querendo saber o seguinte, você tem pastel que custa R$1? Aí o vendedor responde, não, tenho sim. E ele dá um pastel que o recheio do pastel é a nota de R$1. Então existiu uma quebra da expectativa ali. O primeiro personagem não deixou claro que o que ele queria era um pastel que custava R$1. E o vendedor leu aquilo ali ao pé da letra e deu a ele um pastel com uma nota de R$1 dentro. Você riu muito? Não sei. Mas existiu uma quebra de expectativa, portanto, nós estamos diante de um texto humorístico. Se você fosse perguntado assim, onde está o efeito de humor nessa tirinha? Você ia falar, o efeito de humor nessa tirinha consiste no fato de que o comprador queria um pastel que custasse R$1 e o vendedor entendeu que ele queria um pastel com recheio de dinheiro. Vamos dar uma olhada agora, não num texto em tirinhas, mas vamos olhar um texto em prosa aí. Vamos lá para o slide comigo. Isso também cai em atividades. Está escrito assim, 2 amigos desempregados conversavam. Um diz, gostaria de ser pobre um dia. Um dia? Como assim? Pergunta o outro, muito intrigado. Explica o primeiro, é que todos os dias é muito ruim. Então,
coitado, o cara aí, ele não é pobre um dia, ele é pobre em vários, coitado. Isso que ele quis dizer. Existiu uma quebra de expectativas. Os dois estavam desempregados e ele fala, queria ser pobre um dia. O outro pensa assim, pô, será que ele está falando que ele é muito rico? Ele fala, não, é porque ser pobre todos os dias é muito ruim. É bom ser um dia só e o restante dos dias ser rico. Essa é a quebra da expectativa. Sempre que existe isso, existe humor. Ainda que você não esteja rindo aí de doer a barriga. Eu vou passar aqui um trecho de um texto que, assim, para mim é um texto sensacional. Ele é dito que é de autoria de Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor. Convido você a conhecer as obras deste escritor, Luiz Fernando Veríssimo. O nome do texto já é meio engraçado mesmo. E esse texto, de fato, ele é muito engraçado. Eu não coloquei ele na íntegra porque é muito grande. O nome do texto é Um Dia de Merda. Vamos comigo aí. Aqui já está no meio do texto, então já teve muitas coisas antes. E ele fala assim, meu amigo percebeu e como bom amigo que era, aproveitou para tirar um sarro. Então, para você entender aí, antes do texto, o que estava acontecendo com o personagem principal? Ele foi para o aeroporto e sentiu dor de barriga. E aí foi para o banheiro, né, para poder aliviar ali o lado dele. E aí ele começa a escrever tudo o que aconteceu até chegar nessa parte aí. Vamos continuar aqui. Como bom amigo que era, aproveitou para tirar o sarro. O alívio provisório veio em formas de bolhas estomacais, indicando que, pelo menos por enquanto, as coisas tinham se acomodado. Tentava me distrair vendo TV, mas só conseguia pensar em um banheiro, não como uma privada, mas com um vaso sanitário tão branco e tão limpo que alguém poderia botar o almoço nele. E o papel higiênico então, branco e macio, com textura e perfume. E ops, senti um volume almofadado entre meu traseiro, e aí ele continua. Ou seja, ele vai dizer ali nesse texto tudo que aconteceu com aquela dor de barriga que ele sentiu. Imagina a cena, num aeroporto onde tem muitas pessoas, ele está sentindo ali umas contrações, segundo ele, estomacais. E aí o desenrolar da história eu não vou contar aqui, mas eu te convido a ler esse texto fantástico de Luiz Fernando Veríssimo. Onde que está o humor aqui? Primeiro está na própria cena em si. Se você ler o texto inteiro, você vai ver que ele de fato é muito engraçado mesmo. Ele é o humor do jeito que a gente acha que é humor, né? Texto engraçado. Ele é muito engraçado mesmo. Mas existe um detalhe ali de humor. As palavras que o Veríssimo utiliza. É uma situação de dor de barriga, extremamente constrangedora. Se você já passou por isso, você sabe como é que é. Só que as palavras que ele utiliza são palavras extremamente formais. E só nisso também dá um efeito de humor, de uma situação constrangedora unido a um texto formal. Então, o Veríssimo aí se torna um gênio na hora que escreve esse texto e tantos outros. Os textos gerais do Veríssimo são muito bons. Agora, existe um tipo de texto de humor que causa sentido de humor que é novo para nós. Novo assim, né? Tem poucos anos aí, que são os famosos memes. E aí, você que está me escutando isso, você pode falar assim, em meme eu sou craque, né? Em meme eu sei sobre o assunto. Agora, tem um detalhe, está caindo em Enem, está caindo em atividades, está caindo em provas. Então, agora, já que você é craque em memes, você tem que ficar ainda mais craque para você poder fazer uma leitura legal dos memes aí no momento em que caírem nas provas. Vamos dar uma olhada aí em 2 memes para a gente poder entender todo o contexto do meme. Vamos lá. Esse primeiro meme aí traz o jogador Davi Luiz correndo, né? Provavelmente ele está comemorando um gol ali e está escrito as roupas no varal. O que isso significa? É uma alusão à nossa mãe, né? Nossa mãe que quando está chovendo ela grita, meu Deus, a roupa no varal, tem que ir lá tirar, e vai correndo. E aí a expressão que dá é uma expressão parecida com a do Davi Luiz, olha aí. Uma expressão assim de desespero porque não pode molhar. A roupa estava secando, está quase seca e de repente vai vir a chuva e vai molhar. O meme, ele precisa ser lido dessa maneira. Aquilo que está na imagem unido com aquilo que está
no texto escrito. Isso aí é uma linguagem mista, né? Linguagem verbal e não verbal juntos. E a gente traz, geralmente é uma celebridade que tem ali, ou alguém que ficou famoso justamente por causa do meme, e aí traz uma situação ali que ele está vivendo e uma fala que não tem tanto a ver com aquilo, mas unido à imagem, dá todo um sentido para o meme de humor. Beleza? Vamos dar uma olhada aí no outro que é um meme bastante conhecido, que é do Chapolin. Ele faz uma cara assim como se não tivesse entendendo muita coisa ou tentando se explicar, e está escrito assim: difícil viver em um mundo onde precisa carregar o celular 3 vezes por dia. Então, existe aí uma quebra de expectativa. Ó, difícil viver no mundo. Pô, existem vários problemas no mundo, mas o que ele está falando é que o difícil mesmo não são as doenças, não é nada disso. A fome, as desigualdades sociais. O que é difícil é viver num mundo em que você precisa carregar o celular na bateria 3 vezes por dia. Então existiu aí uma quebra de expectativa. Beleza? Agora, a gente precisa ver isso, como que as atividades mostram esse tipo de humor e como que a gente pode fazer uma interpretação legal desse efeito de humor nas nossas provas. Vamos para as atividades então? Bora aí ver a primeira atividade. Então, analisando essa atividade aí, primeiro vamos dar uma lida na tirinha. Está escrito assim: uma menina falando com a Mafalda aí. Tem razão, Mafalda, não posso ser uma mulher como nossas mães, que se conformavam em aprender corte e costura. Nossa geração é diferente, é a geração da tecnologia, da era espacial, da eletrônica, etc. Portanto, não vou cair na mediocridade do corte e costura nunca. A ciência me chama. E aí ela amansa a voz e fala assim: quando eu crescer, vou comprar uma máquina de tricô. A cibernética me atrai. Adoro a cibernética. A Mafalda não entende muito bem, e aí o enunciado fala assim: no processo de modernização apresentado na tirinha, Mafalda depara-se com um contraponto entre. Esse contraponto é o efeito de humor. Letra A: o domínio dos modos de produção e a geração de novas ferramentas com a tecnologia de informação e comunicação. Letra B: o acompanhamento das mudanças na sociedade e o surgimento de novas opções de vida e trabalho com a cibernética. Letra C: a constatação do avanço da tecnologia e a proposição da reprodução de velhas práticas com novas máquinas. Letra D: a apresentação de novas perspectivas de vida e trabalho para a mulher com os avanços da tecnologia de informação. E letra E: a aplicação da cibernética e o descontentamento com a passividade do cotidiano das mulheres no trabalho. Então, olha só, o que você vai analisar aqui? O enunciado fala de contraponto. Aí está o humor, né? Que você pode rir ou não. Qual que é o contraponto que existe nessa tirinha? Ela estava reclamando da geração anterior, da geração das mães, e falando que essa geração tem que ser diferente. Nós somos a geração da tecnologia. E aí no último quadrinho ela fala assim: eu vou comprar uma máquina de tricô cibernética. Ou seja, ela vai fazer as mesmas práticas que a geração anterior, porém com uma tecnologia. Qual que é a alternativa que está falando isso? Vamos voltar lá comigo. A alternativa que fala é essa, ó. Letra C: a constatação do avanço da tecnologia e a proposição de reprodução de velhas práticas com novas máquinas. É exatamente isso que a personagem queria. Ela fala que eles precisam ser diferentes, aquela coisa toda, porque a era agora é uma era tecnológica, mas ela continua fazendo as mesmas coisas que a geração anterior, porém com máquinas novas. Então a alternativa C é a alternativa correta. Ok? Vamos para o próximo slide. E aí tem o Calvin, famoso Calvin. Está falando assim: tô com fome, posso fazer um lanche? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Ele fala assim para o leitor, né? Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Então o que está falando essa tirinha? Ele pediu para fazer um lanche. A mãe falou para ele pegar fruta.
Então, pegar fruta não é fazer propriamente o lanche. Ele fala, ó, embora a gente está com o mesmo idioma, parece que a gente não fala a mesma língua, parece que a gente fala de coisas diferentes. Então, ok, analisamos a tirinha, vamos para o enunciado e para as questões. Vamos lá. A personagem Calvin utiliza duas palavras distintas para observar a comunicação estabelecida com sua mãe, idioma e língua. Por meio dessa diferenciação, a personagem, letra A, sugere que ao falarmos um mesmo idioma, português, espanhol, etc., sempre compreendemos um ao outro. Letra B, sugere que a linguagem é complexa e por isso não basta falarmos o mesmo idioma, português, espanhol, etc., para estabelecermos interação e compreensão. Letra C, sugere que independentemente do idioma, a comunicação pode ser estabelecida, desde que os sujeitos tenham pensamentos semelhantes. Letra D, sugere que a língua, linguagem e idioma são conceitos semelhantes e apenas ao conhecermos suas definições podemos interagir. Letra E, sugere que a interação entre pais e filhos é impossível, porque falam idiomas distintos. Então veja bem, onde que vai estar a grande sacada dessa tirinha? Vai estar no último quadrinho, dá uma olhada aí no último quadrinho. Ele fala assim, embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Os dois ali não falam a mesma língua, significa que a interação tem algum problema com ela. A interação está sendo interrompida porque, apesar do idioma ser igual, a linguagem está sendo diferente. Então, qual a alternativa que você escolheria aí? Vamos lá. Letra A, sugere que, ao falarmos o mesmo idioma, português, espanhol, etc., sempre compreendemos um ao outro? Não. Eles não tiveram uma compreensão ali do que o Calvin estava falando. A mãe não teve essa compreensão. Letra B, sugere que a linguagem é complexa e por isso não basta falarmos o mesmo idioma, português, espanhol, etc., para estabelecermos interação e compreensão. Opa, essa aí pode ser, então guarda ela aí. Ela está falando que não teve uma interação legal, então guarda essa. Letra C, sugere que independentemente do idioma, a comunicação pode ser estabelecida, desde que os sujeitos tenham pensamentos semelhantes. Não. Tanto que no próprio quadrinho não teve essa interação, essa comunicação. Sugere que a língua, linguagem e idioma são conceitos semelhantes e apenas ao conhecermos suas definições podemos interagir. Também não. E apesar de conhecer o idioma ali, os dois não conseguiram ter uma interação boa. E letra E, sugere que a interação entre pais e filhos é impossível, porque falam idiomas distintos. Também não, porque ele não está falando especificamente de pais e filhos, está falando de interação humana propriamente dita. Então, a alternativa correta só nos sobrou a letra B, certo? Sugere que a linguagem é complexa e por isso não basta falarmos o mesmo idioma, português, espanhol, etc., para estabelecermos interação e compreensão. Beleza, galera? Tranquilo? Então, isso é sentido de humor. De tudo isso que eu falei, o que precisa ficar muito claro na nossa cabeça? O humor, em língua portuguesa, não se restringe a algo engraçado. Humor quer dizer quebra de expectativa, tá bom? Quebra de expectativa. Todas as vezes você vê um texto ali que você tinha uma expectativa e essa expectativa foi quebrada, seja por ambiguidade, seja por ironia, ou por qualquer outro elemento ali em que a expectativa foi interrompida, você está diante de um texto com efeito de humor. Então nunca mais chega para o seu professor e fala, professor, não achei graça, tá bom? Nunca mais faça isso, porque agora você sabe que humor em língua portuguesa é quebra de expectativa, ok? Tranquilo, galera, então eu vou ficando por aqui, essa aula aí espero que você tenha aprendido bastante, tenha se aprofundado e bons estudos para você nesse momento em que estamos vivendo. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!